juramentos e falsidade? A reflexão do dia é a explicação do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22, contém uma série de denúncias severas de Jesus contra os mestres da lei e os fariseus. Através dela, Jesus critica a hipocrisia e a falta de autenticidade religiosa desses líderes que, em vez de guiar as pessoas para o reino dos céus, as afastam dele. Vamos refletir sobre cada um dos pontos que Jesus levanta. Jesus começa dizendo: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Aqui a crítica de Jesus é direta e contundente. Os líderes religiosos da época, ao invés de facilitar o acesso ao reino dos céus, colocam barreiras. Eles são acusados de não apenas não buscar a salvação para si mesmos, mas também de impedir que outros a busquem. Isso reflete uma atitude egoísta e um controle sobre a espiritualidade alheia, impedindo que as pessoas possam se aproximar de Deus. Na continuação, Jesus diz: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Aqui, Jesus critica a forma como os fariseus se esforçam para converter pessoas, mas falham em apresentar uma verdadeira espiritualidade. Em vez de trazer uma conversão genuína, suas práticas apenas reproduzem o mesmo sistema de hipocrisia e legalismo, tornando aqueles que se tornam seus seguidores ainda mais distantes da verdadeira justiça e bondade. A seguir, Jesus aborda as práticas legais distorcidas. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Jesus acusa os fariseus de serem cegos por sua falta de discernimento. Eles se concentram em detalhes menores e materiais, como o ouro do templo, e ignoram o que é mais significativo, que é a santidade do templo em si. Isso evidencia uma tendência a valorizar as coisas externas e materiais em detrimento dos valores espirituais e profundos. Jesus continua sua crítica com outra observação. Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Novamente, ele aponta a falta de compreensão dos líderes sobre o verdadeiro valor das coisas. A oferta é considerada mais importante do que o altar que a santifica. Jesus usa essa comparação para destacar como os líderes religiosos colocam mais valor em aspectos materiais do que naquilo que os torna sagrados. Jesus explica: com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus, que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Aqui, Jesus esclarece que juras e votos não devem ser desacompanhados de uma compreensão mais profunda. O altar, o templo e o céu têm significados mais amplos e são conectados ao próprio Deus. Essa conexão deve ser respeitada e compreendida corretamente, em vez de ser reduzida a uma questão de legalismos e regras superficiais. A principal acusação que Jesus faz aos fariseus e mestres da lei é de hipocrisia. Eles se concentram em regras e tradições externas, enquanto negligenciam a justiça, a misericórdia e a fé verdadeira. Sua prática religiosa é superficial e não reflete uma verdadeira transformação espiritual. A crítica de Jesus evidencia a necessidade de uma integridade espiritual genuína, que vai além das aparências e das observâncias externas. Por fim, esta passagem chama todos os crentes a refletirem sobre a autenticidade de sua prática religiosa. A verdadeira espiritualidade não é encontrada em seguir regras e tradições
de forma cega, mas sim em uma relação sincera com Deus, que deve ser refletida em nossas ações, atitudes e no tratamento dos outros. Jesus desafia os líderes religiosos e todos os crentes a buscar uma espiritualidade verdadeira que seja guiada pelo amor, pela justiça e pela misericórdia, e não apenas pelo cumprimento formal de normas. Essa reflexão nos ajuda a compreender a crítica de Jesus aos líderes religiosos da sua época e a avaliar nossa própria prática espiritual, buscando sempre um relacionamento autêntico e profundo com Deus. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.